Oi pessoal, tudo bom? Vamos dar continuidade mais uma vez na história do rumeno no Brasil. Até chegar aqui. Até chegar no Brasil. Mas ainda tem um tempinho para nos falar sobre essa história, tá? Ô, Dery, o senhor tinha comentado que o fato de você conhecer vários outros países com futebol, você começou a plantar uma sementinha na sua cabeça de você ver que o comunismo não era tudo aquilo que falava, que as realidades das outras pessoas era bem diferente da sua. Como que tudo isso, desde assim que o senhor pensou, que o senhor falou, parece que é realmente diferente, até o momento que o senhor resolveu sair da Romênia? Conta pra gente um pouquinho. Então, essa foi uma decisão muito difícil de tomar, não? Mas E louca. e louca também. Se eu soubesse o que eu ia passar, eu nunca ia sair da teria Romênia, saído. capaz, não? Mas esse foi um processo de longo tempo, não foi uma decisão que eu tomei de um dia para o outro, sabe? Um processo comprido porque, primeiro, nós estava escutando o presidente falar, não? O presidente estava falando que a Romênia é um paraíso. E depois eu ia para esses países, eu estava vendo que paraíso não era a Romênia, não? Era outros lugares paraíso. E depois, crescendo, sendo educado, lendo, aprendendo as coisas, você percebe o que é realidade e o que é mentira, sabe? Então, como o regime comunista naquela época a Romênia era muito fechada, nada podia entrar, não tinha revistas, não tinha jornal, não tinha na televisão, por exemplo, tinha 2 horas de televisão por noite. Naquela época, a televisão preto e branco, 2 horas por noite, e jornal era 1h50. Só mostrava tudo que o presidente tinha feito, bababá, não sei mais o que lá. Então, é aquela lavagem cerebral que o povo sofre toda hora, não? Por exemplo, tinha 1º de maio, Dia do Trabalhador. Lá se celebrava trabalhando. Então, apesar que todo mundo teria que ficar à toa, não. Primeiro tinha desfile, não? Dia 23 de agosto, que era a independência da Romênia, 1º de maio, esses momentos assim, era tudo desfile. 5 horas da manhã você teria que chegar lá, na frente do presidente, todo mundo passava. Você vê esses dias na Coreia, na China, é muito comum isso acontecer até hoje, não? Então não era porque você queria, você era obrigado a ir, obrigado a falar, oi, presidente, maravilhoso, sabe? Então, esse tipo de mentiras que se criaram, sabe? Um dia você vê, outro dia você vê, outro dia, então, de repente, chega uma hora que você vai falar assim, bom, o que eu vou fazer? Eu vou abrir bico aqui na Romênia para eu ser preso e minha família nunca me vê? Ou uma outra forma de lutar era fugir. Então, eu decidi, depois de, mais uma vez, muito tempo. Sim. Tanto é que eu fugi em setembro de 82. Uns 2 meses antes, eu estava em Bolonha, na Itália, onde eu queria fugir. Só que eu não teve coragem de fugir. E o seu amigo que estava com você fugiu, não teve um negócio assim? Não, esse foi uns 2 anos antes. Mas em Bolonha, na Itália, eu não teve coragem, sabe? Eu estava prestes para fugir e não teve coragem e voltei. Quando eu voltei, eu fiquei tão bravo comigo mesmo, sabe? Falei, como assim você não fugiu? Você teve oportunidade, né? De fugir, você não foi, sabe? E a próxima oportunidade, nós fomos jogar na Áustria, no Liga dos Campeões, no Champions League, contra um time chamado Sturm Graz. Graz é uma cidade a uns 200 km de Viena. E foi quando eu falei, não, agora eu vou fugir. Só que o grande problema que eu teve é que eu não sabia nada que ia acontecer. Absolutamente nada. Não, mas calma, conta que você estava no aeroporto, voltando, Não, cada tudo jogador bem, tinha um segurança. E tal. Como... A galera gosta de detalhes. Como 2 anos antes, esse colega de nosso time se chama Alexander Sadmariano, ele fugiu quando nós fomos na Alemanha. Ele ficou em Stuttgart. Então eles
apertaram a segurança, não? Porque o jogador de futebol, todo mundo conhece, você está todo dia nos jornais, na televisão, então esse é um mau exemplo para o resto dos rumenos, não? Então, cada vez que nós viajava, tinha uma pessoa responsável para cada jogador. Então, quando eu fui para a Áustria, eu tinha um rapaz me vigiando, não? Então, você saía para fazer uma compra, saía para tomar uma cerveja ou sei lá o quê, que não tinha muito tempo, mas às vezes eu saía. Então, sempre essas daqui vigiando, não? E eu não teve oportunidade de sair, porque você estava na minha cola sempre. A única oportunidade que eu achei, quando nós voltávamos para a Romênia, de manhã, nós saímos 5 horas da manhã do Graz, chegamos em Viena umas 8 horas, e o avião estava umas 10 horas da manhã. Então, a única oportunidade que eu teve, dentro do aeroporto, estava todo mundo feliz, que estava todo mundo tranquilo no aeroporto, voltando, não? Tipo, missão cumprida, não? E eu com mais um rapaz, nós vamos lá no banheiro, sabe? Aí eu fui no banheiro, esse daqui ficou, sei lá o que deu nele, falou, eu não vou mais, eu vou lá no avião, sabe? Então tá, eu continuei, quando eu olhei para trás ninguém estava me observando, sabe? Aí abriu a porta e eu fui, sabe? E depois eu vi a turma de segurança correndo atrás de mim, só que eu estava bem na frente. Depois eu entrei numa mini floresta lá, o coração estava na boca, não? Eu não sabia o que ia acontecer. Que loucura, só com a mochila de costas. Só com a mochila de costas, não tinha nada, para não falar nada, tinha chuteira, tinha uma chuteira, uma cueca e mais ou menos isso, não? E foi assim, depois... Mas aí quando o senhor entrou, os caras então, desistiram de ir atrás? Eu não sei, porque eu fiquei uns 5, 10 minutos deitado lá no chão, sabe? Porque era setembro, era outono, não? Eu fiquei deitado lá, tentando escutar barulho, alguma coisa, sabe? Fiquei lá, porque parecia uma eternidade, não? Mas eu fui... depois eu procurei, eu escutei o som de carros, não? E, só que eu não sabia se esse carro essa avenida ia em direção ao aeroporto ou saindo do aeroporto, que eu perdi a noção, sabe, certo. quando eu fugi. Quando correu, né? E eu as árvores, tudo era vegetação seca, e eu correndo, eu estava cortado. Toda a cara. Toda a cara, sabe? Que eu não sabia, não? Sim. Então eu saí, fez sinal por um taxista parou, eu entrei. Quando eu entrei, eu vi eu mesmo no espelho, eu falei, gente, esse motorista é louco para parar, meu cabelo estava em pé, sabe? Tudo cortado por todo lado, assim, pouco cortado, sim, mas estava tudo cortado. Como que esse daqui, eu saindo do meio da floresta. Do meio da floresta, parecia Tarzan, sabe? Saindo do meio da floresta, cortado por todo lado, cabelo em pé, e o rapaz para e me pega, sabe? Só Deus que foi. Só Deus mesmo. Né? Então, foi assim. Depois eu fui no centro da Viena, tentando ligar para meus pais, sabe? O avião demorou mais de 2 horas, eles me procurando, falando no alto-falante, pensando que eu tô, que eu não tô, sei lá o que deu. E meus pais estavam no aeroporto, minha namorada naquela época estava junto com eles, desmaiou quando a turma chegou lá e falou que eu não... Você fugiu. Que eu fugi, que eu não voltei mais, sabe? Então foi aquele jeito. Então eu tentei falar com meus pais, fiquei até 6 horas da tarde lá, quando fechou. Não teve jeito de eu falar com meus pais. Porque naquela época todo mundo tinha esses prefixos, sabe? Sim. A Romênia teve que fazer por operadora. Então, operadora daqui para lá, de lá para cá, de lá na minha casa, sabe? Era complicado. Não, mas Dério, peraí, o senhor era umas 9 horas da manhã que o senhor correu, aí ficou lá na floresta, aí conseguiu o taxista, e aí você ficou lá no centro de Viena tentando Nesse lugar, tentando num lugar de telefone lá. Certo, sabe? E aí chegou a noite, o que o senhor fez? Então, eu procurei, o amigo do meu pai, que morava nos Estados Unidos, ele falou assim, é fácil, só levantar a mão, você fala que você quer ir para os Estados Unidos, o outro dia você está no avião, sabe? E foi nada disso, tá? Então eu levantei as mãos, não, falei para o policial que eu quero ir para os Estados Unidos, ele começou a rir e falou, não,
Só amanhã que você pode ir nesse lugar onde eles registram quem que quer, bababá. Então eu fiquei até 1h da manhã dentro do West Bankhof. Bankhof significa estação de trem. Certo. 1h da manhã, eles fecharam a estação de trem e mandaram eles embora. Eu, mendigos, tudo isso, sabe? E eu fiquei andando pra lá pra cá, frio já, porque era setembro, não? Só uma jaqueta de couro que eu tinha. As prostitutas lá, não sei mais o que, sabe? Eu fiquei dormindo num cantinho pensando, lá, que merda eu então, onde que eu entrei, sabe? E depois, no outro dia, eu fui nesse lugar, nossa polícia, lugar da polícia, que era, segundo eles, era o especial para esse tipo de situações, sabe? E na próxima... Vamos contar como foi sua vida no campo de refugiados. Foi entrada no campo de refugiados e tudo mais, tá? Daqui a pouco estamos mais para vocês.